Poucos chefões do cartel são tão temidos ou notórios quanto Joaquim Guzmán, também conhecido como El Chapo. Ele já liderou o cartel de Sinaloa em seu auge. Ele faturava 3 bilhões de dólares por ano. Controlava metade de todo o comércio mexicano de narcótico. Possuía alguns iates, uma frota de jatinhos, uma pistola incrustada com diamantes, um zoológico particular com tigres, crocodilos e panteras. Mas ele não era apenas um bom empresário. Ele era um criminoso implacável, que escalou a pirâmide do cartel matando, mutilando e subornando. Então, não foi surpresa que houvesse uma recompensa de 5 milhões em sua cabeça. El Chapo foi preso e enviado para a prisão 2 vezes, mas escapou. No entanto, após a terceira prisão em 2016, ele foi enviado para uma prisão de segurança máxima nos Estados Unidos. Uma prisão tão difícil da qual ninguém jamais escapou. Vamos explorar todos os detalhes sobre a super prisão e como vive o aterrorizante El Chapo. Quando El Chapo foi preso na Guatemala em 1993, ele já era um criminoso notório. Entrou no tráfico de drogas muito jovem e depois progrediu com a ajuda de Miguel Ángel Félix Gallardo, também conhecido como El Padrinho. Ele era o líder do famoso cartel de Guadalajara e o padrinho de todos os cartéis modernos. Quando o El Padrinho foi preso em 1989, El Chapo viu isso como uma grande oportunidade de desenvolver seu próprio cartel, o Cartel de Sinaloa, e se tornar o novo líder do tráfico mexicano. Em 1993, foi preso e condenado a 20 anos de prisão, mas em 2001 escapou em um carrinho de lavanderia, subornando os funcionários da prisão, dando a eles 2,5 milhões de dólares. El Chapo viveu fugitivo por 3 anos antes de ser preso novamente, e em 2014 ele foi enviado para a prisão de segurança máxima do México, mas os subornos e suas fortunas gigantescas podiam facilitar sua fuga novamente. Então, ele usou uma equipe para construir um túnel subterrâneo sob o chuveiro de sua cela. Mas El Chapo não poderia simplesmente sair andando por aí. Ele fugiu 2 vezes da prisão e a DEA estava lutando muito para que ele fosse extraditado para os Estados Unidos e julgado por seus crimes em solo americano. Então, em 2016, El Chapo foi preso mais uma vez, exceto que desta vez ele foi levado para os Estados Unidos. Você poderia ver o medo no rosto de El Chapo desde os primeiros minutos no aeroporto dos Estados Unidos, provavelmente porque ele sabia que era game over. Em 2019, ele foi considerado culpado de uma série de acusações criminais relacionadas a seu status de rei do crime em Sinaloa. Ele ordenou ataques, subornou funcionários e supervisionou inúmeras remessas. Ele foi condenado à prisão perpétua em Addicts Florence, Colorado. Em 19 de julho de 2019, El Chapo chegou à sua cela na prisão do Colorado. Ele agora estava dentro da mesma prisão que o Unabomber e o Homem-Bomba de Oklahoma City. Esses são presidiários de alto perfil, que são considerados particularmente perigosos e propensos a escapar, de modo que seu tratamento dentro da prisão corresponde ao fato de El Chapo e seus companheiros de prisão passarem 23 horas por dia dentro de uma cela à prova de som. Sua única hora de tempo livre é supervisionada minuciosamente e eles são algemados e acorrentados de um jeito que não dá para correr, pular ou fazer qualquer coisa. Não existem telefones dentro da cela. Na verdade, a única tecnologia disponível é uma pequena televisão preto e branco. E presidiários só recebem essa TV se demonstrarem um bom comportamento por um longo período de tempo. El Chapo pode assistir TV se quiser, mas a prisão seleciona os programas. Então nada de Netflix ou TV a cabo. Se isso parece extremo, é só porque a Addicts Florence foi construída especialmente para condenados propensos a fugir. A Addicts Florence é a prisão de segurança mais alta dos Estados Unidos, mas ela não existe há muito tempo. Ela foi construída em 30 de novembro de 1994, construída como resultado de vários incidentes em outras prisões dos Estados Unidos durante a década de 80. Agora, a Addicts Florence é uma prisão que existem mais guardas do que prisioneiros, e por isso é chamada de Alcatraz das Montanhas Rochosas. A Addicts Florence hospeda cerca de 375 prisioneiros, que é um número pequeno se você considerar a quantidade de esforço que eles colocam. As torres com seguranças armadas são cercadas com várias fileiras de cercas e arames farpados,
e dezenas de guardas em cada esquina para que El Chapo não volte a fugir tão cedo. Dentro da prisão, os presos passam 23 horas em um confinamento solitário. Por causa disso, cerca de 1/3 dos presidiários sofrem com doenças mentais graves. Mas depois de passar dia após dia em confinamento, os outros 2/3 podem descobrir alguns novos problemas de saúde mental. O único contato com o mundo exterior é uma janela de 10 centímetros, e olhando para fora você só consegue ver o céu. Dessa forma, nenhum preso jamais sabe onde fica a cela deles, e há vários relatos de presidiários gritando por horas, ou se machucando por simplesmente enlouquecer. A Dix Florence é a casa de um grande número de pessoas muito perigosas. Ted Kaczynski, que aterrorizou os Estados Unidos com bombas por 2 décadas, antes de sua prisão e transferência para a Dix Florence. Todos os presos dormem e passam a maior parte do dia sozinhos, em uma cela de 2,10 m por 3,60 m. Há um chuveiro que funciona com cronômetro para evitar inundações, e uma única pia com vaso sanitário. Os presos não podem tomar banho a hora que quiserem. O chuveiro só é ligado 3 vezes por semana, e os presidiários nem conseguem dormir por muito tempo. A cama é literalmente uma laje de concreto com um colchão fino e um cobertor. O conforto não é exatamente uma prioridade na Dix Florence. Todos os móveis são feitos de concreto e o vaso sanitário fixado no chão. Eles querem evitar que os prisioneiros façam objetos com elas. Na hora da refeição, eles recebem a comida diretamente em suas celas. Eles comem sozinhos e não podem falar com ninguém. Existe uma biblioteca e os presos podem pegar livros e revistas emprestados para lerem sozinhos. E ligações são limitadas a 15 minutos por mês. E falando de visitas, a Dix Florence permite apenas 5 vezes por mês. E essas visitas têm de ser justificadas, e os presos são fortemente supervisionados. Em algumas prisões, o confinamento é usado como punição por algumas horas ou um dia. Já na Dix, os prisioneiros são submetidos até o fim de suas vidas a ficarem sozinhos. Os primeiros 3 anos dentro da Dix Florence, os prisioneiros não podem ter contato com outros prisioneiros. Apenas no último ano de sua sentença, o prisioneiro pode conversar com outros presos. Tem 4 horas livres por dia e também pode comer suas refeições com outros presos. Mas tudo isso é impossível para El Chapo. Ele passará o resto de sua vida dentro de Dix Florence. A partir de 2024, El Chapo estará na Dix Florence há quase 5 anos. Sua esposa, Emma, tem lutado muito para que ele receba um tratamento mais humano. El Chapo ainda não tem contato humano e está mantido na faixa 13. Onde ficam os criminosos mais perigosos. Ele nem sequer tem acesso a um chuveiro normal. Ele é lavado com uma mangueira, pois certa vez cavou um túnel sobre o chuveiro para escapar da prisão. El Chapo entrou com o recurso de sua sentença da prisão, alegando estar com diversos problemas mentais. Se sua punição é injustificada ou justificada, cabe a você decidir, já que El Chapo fez coisas horríveis, apenas para ganhar mais dinheiro e poder dentro de seu cartel. Mas os recursos de sua mulher não adiantou, já que o governo dos Estados Unidos o recusou, fazendo com que El Chapo viva o resto de sua vida na cadeia infernal de Dix Florence.